Glória a Jesus, cumprimentos amados com a paz do Senhor. Estamos dando início à nossa 10ª videoaula da nossa lição de adultos, onde estamos aqui continuando o nosso assunto sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nosso assunto de hoje é o seguinte: nossa segurança vem de Deus. Nós temos como base Lucas capítulo 12, versículo 15, que é o nosso texto áureo, o qual nos fala o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nosso texto a ser lido em classe, em sala de aula, está em Mateus 6, versículo 19 ao 27. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Verdade prática: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso trabalhar, eu não posso construir a minha empresa, o meu negócio próprio? Não é acerca disso que estamos falando, ou que a palavra de Deus está se referindo. A palavra não está dizendo que a gente não pode trabalhar, que não pode se organizar, que não pode construir um patrimônio. O tema da lição é o seguinte, vou reler novamente para os irmãos. Nossa segurança vem de Deus. E o texto que nós lemos está falando sobre justamente você colocar a sua confiança em bens materiais, em vez de colocar em Deus, o nosso Senhor. Não é verdade? Veja bem, a gente vai estar vendo aqui que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo, e sobre ansiedade, duas coisas que é presente na sociedade: dinheiro e ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, muito cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É preciso só esclarecer uma coisa, veja bem, o que o texto bíblico está condenando e deixando claro que nos faz mal potencialmente, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, porque tudo aquilo que domina o nosso coração, em especial se nós amarmos ao dinheiro, então nós faremos de tudo para consegui-lo. Está dando para os irmãos entenderem? Se nós amarmos o dinheiro, nós faremos tudo para tê-lo. Trapaça, desonestidade, maus negócios, enfim, faremos tudo para adquiri-lo. O dinheiro, nesse caso, nesse contexto da gente amá-lo, aí sim, o amor a ele vai ser a raiz
de todos os malos. Por quê? Porque aí nos tornamos avarentos. Mas qual a definição de avareza? O que é isso? O que é ser uma pessoa avarenta? Avareza significa um apego excessivo ao dinheiro, ganância. É você não se dominar, não se controlar, você quer o dinheiro a todo custo, tudo que sua mente percebe, que você projeta, que você planeja, é visando apenas o lucro, visando apenas o benefício. Um cristão avarento, até mesmo para ele realizar uma oração por alguém, ele vai querer cobrar um valor, cobrar um preço. Se ele for fazer uma visita a uma senhorinha, ele vai querer que essa senhorinha lhe retribua financeiramente, porque o seu dinheiro, aliás, porque o seu pensamento, o seu coração é avarento, né? Ele só pensa na vantagem financeira. Portanto, precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais dependente de Deus, do Senhor, que provê de fato as nossas necessidades, porque a felicidade de alguém não está relacionada à multidão dos bens que ele possui ou que ela possui, mas em ter uma vida dirigida, direcionada pelo Senhor nosso Deus. Isso sim é uma prosperidade abençoada por Deus. Riqueza do céu e riqueza da terra. Não há como comparar, não é verdade? A da terra, a ferrugem corrompe, a traça corrói, o ladrão mina e rouba. Agora a riqueza do céu é diferente. Onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração e ninguém tem acesso para roubar. Uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo, conforme está em 1 João 2,16. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, foi justamente o oferecimento dos reinos deste mundo. No versículo 9, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. Mas, louvado seja Deus que o Senhor Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Mamon, uma palavra aramaica que designa dinheiro ou cobiça, dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro em vez de servirmos a Deus de todo o coração. Já não teremos tempo para meditar na sua palavra, já não teremos tempo para se reunir com os irmãos para cultuar a Deus, já não teremos tempo para falar com Deus a sós, porque o tempo vai estar completamente sendo utilizado para conseguir dinheiro, para conseguir mais dinheiro. Além de um salário, mais outro, e depois mais outro, e mais uma ocupação, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, enfim. E ocupamos todos os dias da semana porque queremos mais dinheiro. Não permitimos de que Deus provenha na nossa vida e cuide de nós durante, por exemplo, um tempo de trabalho normal na semana. Isso é ruim para a vida espiritual. Estamos trocando a riqueza celestial pelos bens terrenos, por aquilo que o ladrão pode roubar a qualquer momento, o fogo consumir, a traça corroer, a ferrugem. Há um tesouro maior nos esperando no céu. É atrás desse tesouro que devemos andar, perseguir, correr. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais
e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Se és rico, na visão dos fariseus aqui, na visão do pessoal da época, dos escribas e fariseus da época, se você era bem financeiramente, então você era considerado alguém abençoado por Deus. Se você não tinha, se você podia ofertar apenas com um par de rolas ou 2 pombinhos, então você não era muito abençoado por Deus porque você era pobre. Do ponto de vista de Jesus, não é bem assim. Não é errado você ter seus bens. Não é errado você ser abençoado por Deus e conseguir conquistar várias coisas. Não, mas correr desesperadamente em busca dessas coisas, deixando para trás o reino de Deus, isso é um grande equívoco. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, por exemplo, um sócio desonesto, ou por meio até mesmo de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus está dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó, capítulo de número 1, versículo 21, quando Jó diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, pense comigo. Se o coração de Jó estivesse pego nas suas riquezas, ele teria blasfemado de Deus. Entende? Um homem rico que servia a Deus com fidelidade. Por que isso era possível? Porque o seu coração não estava preso nos bens materiais. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Salomão, Jacó. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Jesus ensina seus discípulos a serem cuidadosos. E aí eu me dirijo aos irmãos para dizer-lhes o seguinte: nós precisamos ser cuidadosos na abundância. Não é porque tem abundante que a gente vai jogar fora. Jesus poderia ter deixado aqueles pedaços de pães, aqueles pedaços de peixe lá na relva. Não ter se importado, ora, quantos milagres desse tipo Jesus não poderia fazer com seu poder? Mas Jesus é totalmente contra o desperdício, que a gente possa zelar, né? Fazer o bom uso, utilizar bem aquilo que Deus tem feito chegar em nossas mãos. Nada de desperdício, porque o que está sobrando hoje pode faltar amanhã. Deus pode nos colocar à prova, né? O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo e o homem não é dono de nada. Somos apenas mordomos, administradores. Isso é a realidade. Deus confiou a nós administrarmos o que ele nos deu, o que ele nos concedeu. Então não temos motivo para soberba nem para orgulho. Temos motivo para entender que temos uma imensa responsabilidade diante do Senhor. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um, e todas as coisas lhes eram comuns. O que era de um podia servir ao outro também. Se um visse o outro padecendo, ele ia lá e ajudava aquele que estava padecendo. Claro, mas a Bíblia é claríssima quanto a isso, quanto à questão de ajudar quem está necessitando.
Quem está necessitando de ajuda merece ser ajudado. Mas quem está necessitando, porque não quer trabalhar, não merece ser ajudado. Isso é bíblico. Deus, o Senhor, usando o seu servo Paulo, chegou a dizer que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Entende? Então, não é porque você tem que você vai, entende, está cedendo para quem não quer fazer nada. Pelo contrário, é um trabalhador, está lutando, está pelejando, as coisas estão dando meio que errado, não está conseguindo alcançar um determinado objetivo, está padecendo, chega lá e ajuda, porque essa é a vontade do Senhor. É verdade? Segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas, como um mordomo de tudo que fizemos em nossos bens e talentos. Segundo a parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas 16, verso 1 ao 13. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. É preciso que nossos corações não estejam naquilo que possuímos, mas que o nosso coração esteja em Deus, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, que tem um verdadeiro tesouro para a nossa alma, que tem um verdadeiro tesouro para o nosso corpo, porque nos ressuscitará no último dia para estarmos com Ele. A Ele sim devemos nos prostrar, diante dEle sim devemos estar todos os dias da nossa vida. Idolatrando Mamon, Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus. Servir a Deus ou a Mamon? Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro. Quer dizer, se você se dedicar a Deus, vai excluir Mamon. Se você se dedicar a Mamon, vai excluir Deus. Se você se dedica a Deus, você vai excluir da sua vida a cobiça, a ganância. Agora, se você se dedica à ganância, você vai excluir Deus da sua vida. Ou um ou outro, porque não é possível servir, não há possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria, como diz Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Estejamos alerta, estejamos atentos, já que idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, que nós possamos fazer um raio-x no nosso pensamento, na nossa mente, e procurar encontrar qualquer vestígio de Deus moderno, de um Deus moderno, que tenta nos roubar do verdadeiro Deus, e possamos lançá-lo fora da nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossos corações. Nada pode ocupar o nosso tempo com Deus em oração, na palavra, no louvor, enfim, tudo o que o Senhor requer de nós. Nada pode tomar o nosso tempo. Terceiro ponto, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. É o que vai acontecer com todos nós. Daqui a pouco seremos chamados para estar diante do Senhor e temos que ir. E a nossa riqueza não vai conseguir nos segurar.
nossos melhores médicos, especialistas, dos melhores hospitais do mundo, a melhor medicina do mundo, a melhor tecnologia do mundo, não pode impedir que nós venhamos partir para a eternidade. Quando Deus chamar, temos que ir. E não podemos ter vivido uma vida aquém da vontade do Senhor, distanciado do real propósito de servir a Deus de todo o nosso coração. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, que é o problema que assola a vida de muitas pessoas. Quando nos sentimos melhor porque vestimos uma roupa melhor, quando nos sentimos melhor porque calçamos um sapato melhor, quando nos sentimos melhor porque usamos um perfume melhor, quando nos sentimos melhor porque frequentamos os melhores salões de beleza ou de cabeleireiro, quando nos sentimos melhor porque andamos nos melhores transportes, quando nos sentimos melhor porque moramos numa das melhores casas da cidade. Isso é problema, isso é grave, porque na verdade tudo isso é pó, pode virar cinza a qualquer momento. O que importa é o que somos diante do Senhor nosso Deus. E mesmo que outras pessoas não tenham tudo isso, por exemplo, que eu citei, mas elas também são importantes para Deus e amadas por Deus. Jesus condena também a confiança nas riquezas. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Terceiro e último ponto: vivendo a quietude espiritual em Deus. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Aqui nós entramos na parte da ansiosa solicitude pela vida, a ansiedade, o medo de amanhã não ter o que comer, o medo de amanhã não ter o que vestir, o medo de amanhã não ter o que calçar, e leva muitos a um estado depressivo, a um estado doentio. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou a andar distraída em muitos serviços. O que Marta fazia era honesto? Era. Marta estava trabalhando, mas aquele momento não era para estar trabalhando, era para ela estar aos pés do Mestre. Podemos trabalhar? Podemos. Devemos trabalhar? Devemos, porque quem não trabalha não deve comer. Mas nós temos que conciliar, nós temos que trabalhar, mas deixar tempo para o seu relacionamento com Deus. Temos que deixar tempo para dobrar os seus joelhos e conversar com Deus, agradecer por tudo que lhe é dado e pedir por outras bênçãos que você vê que sente que é necessário na sua vida. Temos que ter tempo para meditar na preciosa palavra de Deus, porque senão nossa vida espiritual padece. Porque Jesus é o pão da vida, como nos alimentamos dele senão pela palavra? Nenhum outro pão que possamos enxergar, pegar com a mão, pode suprir a necessidade da nossa alma, senão Jesus, o verdadeiro pão do céu. Então, quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar, mas precisamos também servir ao Senhor. Jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Precisamos servir a Jesus. Precisamos manter um diálogo, uma conversa com Jesus. Não podemos viver apenas de trabalho. Trabalhe, mas adore. Adore e trabalhe. E Deus vai estar conosco. Vivendo sem inquietação, o materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida, para mostrar que não devemos estar inquietos.
Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustentam. Eu tenho observado isso no dia a dia, aqui em volta da minha casa. Tem várias aves, tem várias árvores e nessas árvores tem aves. Elas amanhecem o dia cantando. Cantando. Quantas vezes, em vez de amanhecermos o dia cantando, amanhecemos o dia preocupado com o que vai ser à tarde, preocupado com o que vai ser à noite, preocupado com o que vai ser ainda no outro dia, em vez de crer de que valemos muito mais do que passarinhos, como disse Jesus. Pai Celestial sustenta elas, vai nos sustentar também. Só devemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e de que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós, conforme está em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. E 1 Pedro 5, versículo 7. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não é irresponsável, Ele cuida de nós. Agora, é como eu já falei anteriormente, não é de braços cruzados que Ele cuida de nós. Podemos trabalhar? Sim, trabalhamos. Mas também não podemos ficar apenas com os braços ocupados no trabalho, sem tirar tempo para adoração. Trabalha e adore, que você vê a providência de Deus fluindo na sua vida de uma maneira especial. Vivendo sossegados em Deus, não vive inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes, mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos, que vale mais do que todas as coisas? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso, paz e alegria no nosso coração. Concluímos dizendo que os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.